Boa noite, queridos, graça e paz. Muito bom estar aqui. Conheço, acho que estou reconhecendo alguns que estiveram aqui na parte da manhã e alguns que não estiveram, não puderam estar. É um prazer muito grande, me sinto extremamente honrado, não fazia parte dos nossos planos, hipótese alguma estar aqui. Nós havíamos decidido permanecer em São Paulo, até mesmo para poder concluir com mais calma, com mais tranquilidade, o nosso curso de mestrado em Ciências da Religião, que temos feito na Universidade Presbiteriana Mackenzie, mas anelávamos já há alguns anos, na verdade, por 10 anos, nós temos orado para que Deus nos dê a graça e a oportunidade de servir como pastor auxiliar, podendo concentrar os nossos esforços na área de capacitação, apoio pastoral, encorajamento e tantas outras ações, trabalhando junto com um colega, até mesmo para poder ter uma experiência dessa natureza. Eu sou casado com a Mara há 21 anos, nós nos casamos em 1994, na verdade a minha esposa se chama Wilza Mara. Uma das irmãs estava explicando o seu nome na junção de 2 nomes, o nome da minha esposa é a junção de 4 nomes, Will de Wilton, Will de Wilton, até eu me enrolo. Bem, desculpa, tá? É que sabe que é enrolado o negócio. Will de Wilton, Zá de Nilza, pai e mãe. Ma de Maria, Irá de Aurora, vó. Ela prefere ser chamada de Mara, tá bom? Pode chamá-la de Mara, não tem problema. Nós temos 3 filhos muito queridos. O Guilherme, que amanhã faz 21 anos, não estarei lá para comemorar com ele, mas ele já disse aqui, ele está muito ansioso para saber das notícias, e toda a família ansiosa. Ele falou: pai, quando o senhor vier para São Paulo, o senhor dorme aqui em casa, porque aí o senhor me conta as novidades e eu pago uma janta para o senhor. Está muito besta, meu filho, pago uma janta para o senhor, né? Então, e o Guilherme está fazendo direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie, trabalha. Deus nos deu um presente muito especial, e o Guilherme trabalha num dos grandes escritórios de advocacia em São Paulo, e já está se sustentando. Foi uma resposta de Deus, porque esse ano de 2015 nós não teríamos nenhuma condição de sustentar financeiramente o nosso filho em São Paulo. São Paulo e Plano Piloto aqui em Brasília rivalizam para saber qual é a cidade mais cara, não é verdade? Eu moro em Mairim, que lá você paga uma pizza R$15, come bem. Brasília deve custar uns 50, São Paulo certamente custa R$60, tá certo? Então, por favor, me convide se eu vier para cá para comer pizza de vez em quando me leve para o Plano Piloto. Faça aí uma poupança já, tá joia? Se eu te convidar para comer pizza, vai ser aquela que a gente compra no atacadão e bota lá uma mussarelinha em cima. A Débora tem 18 anos, a minha filha querida, vai passar para o 3º colegial agora. E a Giovaninha de 14 anos, são 2 princesas. Nós nos amamos muito, somos muito apegados, e elas conheceram a Nayara e a Larissa, e então elas ficam trocando figurinhas, e a Débora já está viajando. Falei: filha, se o papai for para Brasília, eu vou ser pastor auxiliar, não vou ser deputado da Câmara, não, fica fria. Não viaja muito não, fica aí fria, não é? Eu tinha ouvido falar do Gama algumas vezes, e eu devo muito ao Gama. Você vai ver que essa dívida minha é uma dívida muito importante, porque no ano de 2002, eu estava na cidade de Paranaguá. Nós havíamos voltado de um encontro missionário da agência na qual eu trabalhava como missionário em Paranaguá, na região de Caiobá, Matinhos, e o nosso carro deu problema. Eu fiquei muito ansioso, porque eu gosto muito de futebol, e eu sou santista, né? Eu sou santista. Poucos são santistas, mas na verdade poucos, né? Você não encontra coisas finas em todo lado, né? Da flamenguista você encontra tudo quanto é lado, corintiano também, mas joias preciosas você encontra muito pouco, não é verdade? E eu estava muito ansioso, porque o Santos Futebol Clube estava em 9º lugar, o Curitiba estava jogando com o Gama aqui, e o Santos ia ficar de fora do octogonal, do mata-mata, que decidiria quem seria o campeão. E de repente um camarada chamado Dimba fez um gol, centroavante do Gama, e o Santos se classificou em 8º lugar e saiu arrebentando todo mundo e matando a pau. Nós somos campeões em 2002, e contra o Corinthians. Foi uma
tarde deliciosa, maravilhosa. Não tem nada a ver, né? A gente fala isso de púlpito, né? Mas eu estou apenas lembrando de como é que eu conheci o Gama. Não posso negar a história, não é verdade? Como nós já estávamos ligados de alguma maneira. E então estou aqui para prestar gratidão aos torcedores do Gama, que já sei que são muito fanáticos. Pastor Baltazar já entregou a vocês que o torcedor do Gama é um corintiano piorado. Então você imagina como é que é o negócio, tá? Se vier para cá, nós vamos assistir jogo do Gama. Irmãos queridos, então a gente pede a oração de vocês, porque de fato não fazia parte dos nossos planos. Como dissemos, nosso plano era permanecer em São Paulo esse ano, e aí sim, a partir desse ano estaríamos ajudando na plantação de uma igreja, mas com foco voltado para os estudos. E nós estamos aqui muito gratos a Deus e muito gratos ao pastor Baltazar e a Geise por conta do convite. Nós nos conhecemos em Vilhena em 2014 numa jornada missionária, e num dos trechos da viagem nós fomos na picape ou caminhonete, não sei como é que chama esse negócio, do reverendo Baltazar. Era uma S10 na época, né? Agora é uma Tucson, né? Nós estamos orando para ser uma Hilux, Megalux e tantas outras Lux, não é verdade? E lá eu tive assim a grata experiência de conhecer o irmão, de conhecer a família, de conhecer as meninas, e foi um período muito bom. Foram 2 dias, nós estivemos juntos 2 dias, depois no domingo nós fomos para Porto Velho e eles retornaram para casa, para Vilhena. Depois nos encontramos mais uma vez, porque nós imaginávamos que os planos de Deus era que fôssemos para Vilhena para substituir o reverendo Baltazar em 2016, nos tornarmos pastor auxiliar. Esse era o nosso plano. Certamente não foi o plano de Deus, mas uma das gratas surpresas e dos presentes e dos mimos que Deus nos dá é o fato de que nós nos afeiçoamos muito aos crentes de Vilhena e aos irmãos de Vilhena, e depois voltamos para lá mais 3 vezes, e foi uma igreja que esteve conosco no ano passado, nos ajudando financeiramente, e com toda a família nós andamos 2.300 quilômetros, saindo de Mogi Guaçu, que é uma cidade próxima de Campinas, onde passávamos as festas de Natal com uma família de irmãos muito queridos. Andamos 2.300 quilômetros até Vilhena, depois mais 2.150, porque fizemos uma outra rota por Mato Grosso do Sul. Foi um presente de Deus, e lá é que pudemos então, que as meninas minhas puderam conhecer as meninas do pastor Baltazar. Então eu peço sua oração, porque não é uma decisão fácil, é uma mudança radical. Eu nunca saí do meu estado, nunca morei fora do meu estado. A minha esposa sim, a minha esposa é mineira. A minha esposa nasceu numa cidade no sul de Minas, na região, no Circuito das Águas, uma cidade chamada Lambari, próxima ali de São Lourenço e aquelas cidades todas. Mas ela ficou orfanzinha com 10 anos. Ela perdeu o pai tinha 38 anos. Ela tem um irmão, meu querido amigo e pastor também, Wilton Braidotti Jr., que nós carinhosamente chamamos de Juninho. E então a minha esposa perdeu o pai com 10 anos, e ele tinha 8 anos, uma perda muito grande. A minha sogra nunca se casou depois disso, é uma preciosidade também. Eu disse para ela que uma preocupação de vir para cá é que a casa em que eventualmente nós iríamos morar tem 4 quartos, e aí eu corro o risco de a minha sogra chegar e querer passar 6 meses no quarto dela, não é verdade? É uma benção. A minha sogra é uma mulher de Deus, uma preciosidade. E apenas como curiosidade da família, eu sei que eu não vim aqui para falar isso, mas eu sei que, apenas para a gente contar de alguns detalhes, eu estudava com meu cunhado, que seria meu cunhado, no 1º ano do seminário. E no seminário nós tiramos sempre uma foto do 1º ano e depois no 4º ano, na frente do seminário tem uma escadaria, né, e nós tiramos uma foto muito bem tirada, e o meu cunhado levou essa foto para Bauru, onde a minha sogra e a minha futura esposa moravam. E ele pegou a foto e jogou assim, e ele chama a minha esposa de Ara, diz assim: Ara, escolhe aí. Ela falou: o dia que eu namorar um seminarista, pode me internar que eu estou louca. A minha sogra pegou a foto e colocou o dedo: eu quero esse para genro. Você imagina onde é que ela colocou o dedo? E toda vez que ela vem com o dedo para mim, eu falo: faça esse dedo, sogra. Esse dedo tem poder, esse dedo fulminante, esse dedo tem poder. Nós somos uma família muito barulhenta,
muito barulhenta. Somos muito diferentes do pastor Baltazar, que é calmo, tranquilo e sereno. Toda vez que eu olho para o Baltazar, eu começo a cantar aquela música do Paulo César do Logos. Calmo, tranquilo e sereno. Eu sou completamente diferente. Nós somos muito barulhentos, mas nós aprendemos na caminhada, e também porque somos de lares crentes e de gente piedosa, nós aprendemos a amar, aprendemos a gostar do povo, aprendemos a gostar de gente simples, aprendemos a abrir a nossa casa para o povo, sobretudo quando o povo chega com arroz doce, com camarão, com comida, aí a gente escancara a casa mesmo. Aí a porta fica aberta mesmo. Então ore por nós durante esses dias. A decisão obviamente não é nossa, a decisão que Deus já tomou pertence ao pastor que está nos convidando, pertence ao conselho, pertence ao presbitério e à nossa família. Então, e obviamente a igreja precisa no mínimo gostar um bocadinho da gente, né? Pelo menos um bocadinho, né? Para que a gente possa então, se for da vontade do Pai, a gente caminhar durante estes anos. Por que eu digo durante esses anos, irmãos? Porque não dá para vir para cá ficar só 2016, né? É muito longe. No mínimo eu tenho que ficar um bocadinho aqui e me candidatar a deputado. Irmãos amados, eu quero compartilhar com você nessa noite no texto que está em João, Evangelho segundo João, capítulo 21. João, capítulo 21. Eu leio a partir do versículo 15. Eu leio a partir do versículo 15. E leio até o versículo 23. Você pode permanecer sentado. João capítulo 21, versículo 15 a 23. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro então entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, a tua palavra está aberta diante de nós. Nós cremos no teu poder de comunicar a nós, de maneira a nos confortar, confrontar, transformar e fazer-nos enxergar coisas que até hoje não temos enxergado, e ter experiências com algo que ainda não temos experimentado. Temos a plena convicção e de que o desejo do teu coração é edificar o teu povo nesta noite, é nos tornar de alguma maneira mais parecido com Jesus, é edificar a tua igreja, é trazer uma porção especial da graça do Senhor e pulverizar sobre cada um dos filhos teus aqui. Nesta confiança e com muita humildade nós abrimos o nosso coração para que tu realizes o propósito para o qual tu designaste a tua palavra,
Porque assim como a chuva que cai do céu e rega a terra para que nasça o trigo, para dar a semente e o trigo e àquele que fará o pão para alimentar a cada um de nós, assim também a tua palavra vai alimentar o nosso coração. Por isso, escondidos na cruz de Cristo, pedimos que abençoes o falar do teu servo e o ouvir do teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Bento Rodrigues, você ouviu falar desse nome cerca de 3 meses, pequeno distrito que já foi estrada real no século 17, no século 18, em 9 minutos, 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério misturados com uma quantidade impressionante de lama. 9 minutos foi o tempo que bastou para que tudo aquilo que fluiu da represa do Fundão, da mineradora Samarco, devastasse toda uma vida, e mais do que isso, devastasse sonhos, projetos, causasse morte para muitas famílias. E não apenas em Bento Rodrigues, porque a lama foi avançando e foi devastando outras vilas, e foi arruinando plantações, e foi se depositando nos rios, sobretudo no Rio Doce, que de doce não tem mais nada, chegando até outras cidades e até o mar. Alguns entrevistados diziam que gostariam de reconstruir a vida no próprio distrito, mas é impossível, porque a quantidade de lama que foi depositada se cristalizou, se solidificou de maneira que é impossível hoje construir a vida lá. Não dá mais, não dá mais. Outros foram construir a vida em outro lugar. Mas a pergunta que os ambientalistas e os líderes de tantas ONGs e prefeitos e vereadores e autoridades do governo fazem é se é possível que o sistema ecológico se recupere, e que tempo isso será possível. Alguns dizem impossível, isso jamais vai acontecer. O Rio Doce nunca mais será o mesmo. O que nós estamos falando com respeito a essa capacidade de um sistema ou de pessoas retomarem a sua própria vida pode ser resumida numa expressão que é tirada da física. Temos um engenheiro aqui, sabe do que eu estou falando? Que é a palavra chamada resiliência. Resiliência é a propriedade ou capacidade que um material, ou que um corpo, ou que um sistema tem de retornar à condição original depois de submetido ou submetida a um processo, a uma pressão de estresse ou deformação. Como uma bola de borracha ou de plástico que recebe uma pressão, passa por uma deformação, e depois que a pressão deixa de existir, ela volta ao estado original. Esta é a grande pergunta. Terá o sistema ecológico do Vale do Rio Doce capacidade de se auto-recuperar? Essa expressão resiliência pode ser usada também na psicologia, que é a capacidade que alguém tem de retomar a caminhada e de voltar à condição original depois de um estresse, de uma perda, de um luto, seja qual for o tipo de intervenção que a vida reserve. Será que podemos usar também para a vida espiritual? Talvez possamos usar, mas eu acredito que a melhor palavra para nos referir ao retorno de alguém que passou por um estresse, por uma perda, ou que pior do que isso, que deixou-se cair, que perdeu o contato com Deus por desobediência, ou por arrogância, ou por presunção, então passa por uma experiência de pecado, e talvez uma consequência de pecados que vai desfigurando completamente aquele que um dia passou por uma experiência com o Senhor. Talvez resiliência não seja a melhor palavra para usar, embora muitos pastores a usem, por uma simples razão. O desejo de Deus não é que você retorne à condição na qual você estava, mas é que o Senhor lhe faça prosseguir para uma condição muito superior a cada dia, de maneira que quando eu olho para a palavra, hoje de manhã estávamos tratando um pouquinho de um assunto a respeito da doutrina da santificação. A doutrina da santificação jamais pode ser entendida como uma ação de Deus por meio do seu Espírito, usando de todos os elementos, usando da palavra, usando dos sacramentos, usando dos meios de graça, usando da comunidade, seja qual for ou quais forem as ferramentas que o Senhor use, nunca será para fazer você voltar à condição original, mas sempre
para propor a você e para dar a você condições de se tornar cada dia melhor. De maneira que nós poderemos dizer o seguinte, de que a santificação é um processo por meio do qual você poderá dizer, como é que você vai? E às vezes quando alguém me pergunta, as pessoas ficam um pouquinho assustadas, porque eu digo, melhor do que ontem, pior do que amanhã. E quando eu falo pior do que amanhã, as pessoas não entendem muito, mas é assim o processo da santificação. Eu estou melhor do que ontem, porque o Senhor está trabalhando em mim. Ele está completando a sua obra. E eu estou pior do que amanhã, porque eu preciso crer que amanhã eu estou melhor do que hoje. Porque esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Como é triste você conversar com alguém de 50, 55 anos, que teve uma experiência doce com o Senhor Jesus nos seus 20 e poucos anos, ou talvez na sua adolescência, que tinha uma espiritualidade doce, bonita, serva, mansa, engajada. E o tempo vai passando, e ele não tem experiência com a graça do eterno. Ele tem experiência com a religião. Com a religiosidade ele confunde as coisas. E ele vai se tornando cada vez mais duro, cada vez mais intolerante, cada vez mais arrogante, cada vez mais seco. Parece contraditório o fato de que depois de 20, 30 anos ele conheça muito mais de teologia, ele conheça muito mais de Bíblia, ele tenha muito mais condições teológicas, mas a vida do cara está pior. Não é esse o projeto de Deus. O projeto de Deus é que o teu amanhã seja melhor do que o hoje e o depois de amanhã. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Uma outra razão pela qual eu prefiro não usar o termo resiliência quando se fala de uma questão espiritual, porque resiliência, como dissemos, é a propriedade que o próprio corpo tem de operar em si mesmo por um processo natural, seja ele físico, químico. O corpo possui a capacidade de ele mesmo retornar à sua condição original. Nós não temos. Nós não temos. Por isso deixa eu dar uma dica para você aqui. Não estou dizendo para você não assistir, você não considerar palestras de palestrantes motivacionais. Ele vai dizer, você pode, você precisa crer em você. E púlpitos de igreja, na verdade, hoje viraram plataforma de palestras motivacionais. Eles vão dizer que você tem condição. Não é bem assim. Na verdade, você tem condição sim. Mas esta condição não é sua. Alguém lhe deu. Você não a produz. Você não a produz naturalmente por meio de qualquer esforço que você possa produzir, mas é graça de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras de Deus em Cristo Jesus, criados para as boas obras, a quais Ele preparou de antemão para que andássemos nela. A graça não vem ao meu coração apenas num ponto qualquer da história e transforma a minha vida e depois se retira de mim, deixando-me sozinho para fazer o que eu posso fazer, e Deus apenas de cima dizendo, vai meu filho, vai, eu estou aqui de longe, vai. Não. A graça de Deus não vem ao meu encontro num ponto apenas para me impelir, para me encorajar. A graça de Deus é um dom do Senhor e é presença constante. Não há menor possibilidade de santificação se essa santificação não for um processo que parte de uma ação do Espírito Santo de Deus, da qual eu me aproprio, da qual eu coloco as mãos. O apóstolo Pedro vai afirmar no capítulo 2 da segunda carta, de que Deus nos deu todas as coisas, as suas preciosas promessas, tudo aquilo para que sejamos frutíferos. Mas Ele não dá como algo, como um pacote de dons e depois se ausenta. Nós temos o texto em que lemos um exemplo de que um homem extraordinário, que amava Jesus de paixão, Pedro, Cefas. Esse homem era um apaixonado por Jesus. E em momento algum eu e você podemos duvidar de que quando Jesus
está para ser entregue naquelas horas que antecedem o seu aprisionamento no Getsemane. E quando os discípulos então estão como que cativados pela possibilidade que a Páscoa seja o momento em que Deus vai intervir de maneira poderosa, catastrófica, para gerar uma poderosa revolução, eles estão encantados com aquilo e a ansiedade bate no coração deles, e eles vão dizer: nós vamos com o Senhor, nós estamos juntos agora. E Pedro vai além: mesmo que todos te neguem, eu não vou negar o Senhor nunca. Pedro, pedra, rocha. E Jesus vai dizer: Pedro, menos. Pedro, menos. Pedro, você não vai aguentar a pressão. Você não vai aguentar, cara. Pedro, você não faz a menor ideia de que você é uma bolinha fina, uma película sem resistência. E quando a pressão chegar, você não vai suportar. Ali no encontro de Jesus com os soldados enviados pelos sacerdotes, parece que Pedro desmente aquilo que Jesus houvera dito a respeito dele. Porque ele saca de uma espada, na verdade quase uma adaga, que Jesus mandara que eles comprassem, e decepa a orelha de um jovem chamado Malco, que é servo lá do sumo sacerdote. E a impressão é de que Pedro não apenas está resistindo à pressão, mas está devolvendo a força da pressão que está sofrendo. Jesus cola a orelha do servo, e aí Pedro acorda. E ele vai negar Jesus 3 vezes, e quando o galo canta, ele chora amargamente. Essa é uma cena dramática. Por outro lado, eu vejo nessa cena da negação de Pedro a necessidade de eu e você olharmos para a gente e pararmos de ser arrogantes e imaginar que a gente tem condição de sofrer a pressão. Nós não temos. E quando Pedro chora amargamente, ali é a confissão de que ele não possui esta propriedade que a física, que os materiais possuem, que sistemas ecológicos possuem, de por si mesmos retornarem à condição original. Queridos, quando falamos de pressão e de crise, eu quero lhe dizer uma coisa. Olhe para você, assim, com muita clareza, e admita: você não aguenta a pressão. Não aguenta. Pedro não aguentou a pressão. 3 dias, Maria Madalena e os discípulos visitam o túmulo. Jesus ressuscitou. Apareceu a Maria Madalena, depois apareceria aos discípulos que estão na casa. Jesus já está de posse de um corpo, e é corpo mesmo, não é um espírito, não é um fantasma, é corpo. Embora este corpo possua algumas propriedades que permitem atravessar paredes e aparecer no meio dos discípulos. No primeiro encontro com os discípulos, Tomé não está. No segundo encontro, Tomé está. Jesus lhe mostra as chagas. E aqui nós temos o terceiro encontro. E você vai reparar que o texto que lemos começa com a expressão depois de terem comido. O processo de restauração, o processo por meio do qual o Senhor Jesus vai tomar a Pedro e vai colocá-lo não na condição anterior, mas numa condição acima da condição anterior, do ponto de vista da espiritualidade e da responsabilidade. Este processo começa numa refeição.
E a iniciativa do amado. É Deus que vem em minha direção, não se importando nem ao pouco com a quantidade de pecados que eventualmente eu tenha cometido. E Pedro, sinceramente, ele pisou na bola. E é Jesus que vem na direção. Se você ler o texto anteriormente, você vai perceber que eles estão no mar da Galileia, eles estão pescando. Alguns discípulos estão ali, alguns dos 12, 2 que eventualmente não pertencem ao grupo dos 12, talvez dos 70, mas os discípulos estão ali e a vida voltou ao normal. Não cai a ficha. Eles não conseguem perceber de que foram chamados para algo muito mais elevado. Eles voltam para a vida normal. Afinal de contas, a gente tem que pescar, nós temos que sustentar a nossa casa. E eles esquecem que andaram com Jesus 3 anos e meio. Jesus os estava preparando para algo muito mais sublime. Jesus em momento algum vai dizer que a pesca é de uma condição inferior, mas naquele caso Jesus está dizendo, e já dissera a eles: vocês serão pescadores de homens. E Jesus os havia preparado para tanto. E Jesus então aparece a eles. E é muito interessante porque eles veem o Senhor na praia. Eles devem estar numa proximidade de 100 metros, cansados, passaram a noite toda, não pescaram nada. É a segunda vez que um evento dessa semelhança acontece. E Jesus vai dizer: olha, lança a rede para o lado de lá. Então Pedro, como sempre, sanguíneo, se joga na água. Ele estava nu, mas a palavra nu não quer dizer nu, descoberto de todas as roupas. A palavra grega quer dizer, ele está vestido apenas com as roupas que lhe permitem trabalhar na pesca. Ele havia retirado aquelas roupas de cima que atrapalhavam, e agora se cinge novamente e se joga na água e vai nadando para encontrar o Senhor Jesus. O processo de restauração sempre é uma iniciativa do amado, e ele vem com muita simplicidade. E uma outra coisa interessante é que esse processo ocorre no meu dia a dia, nos ambientes naturais. Eu fico às vezes preocupado de nós imaginarmos que os processos de construção espiritual se dão apenas naqueles espaços que temos reservado para a congregação e que eventualmente são mais solenes do que outros. E que ali Deus fala mais do que outros. Não. Aqui é a praia, é o mar da Galileia. Eles estão cansados, suados, vestem a roupa do dia a dia, estão cheirando a peixe porque o barco cheirava a peixe, embora não tenham pescado nada. E Jesus aparece ali, e naquele ambiente, e torna aquele ambiente um ambiente solene, um ambiente do encontro. Quantas vezes Jesus já se manifestou na sua casa e você não viu? Quantas vezes Jesus se manifestou no seu trabalho, nos ambientes mais comuns, desprovidos de solenidade, e você não viu? Mas Pedro viu e se lançou nas águas. Construção ou reconstrução se dá no meu dia a dia, no meu mundo, no meu espaço. É o espaço que Jesus torna santo, torna solene, torna sublime. É refeição, e Jesus já havia preparado a refeição. Peixe, complemento. Quando os discípulos chegam, Jesus já tinha preparado a refeição. Esse texto é muito lindo porque mostra que quando Deus age a nosso favor, Ele não fica tomando satisfação comigo, dizendo: olha, eu estou aqui, mas primeiro você tem que arrumar o ambiente, porque eu não vou entrar nesse lugar enquanto você não arrumar esse ambiente. Eu só entro aí quando você arrumar esse ambiente. Eu me lembro quando pastoreei Cananéia, que quem não veio de manhã, Cananéia é uma pequena cidade ao sul de São Paulo, uma cidade com 15, 20 mil habitantes hoje. É a última cidade no litoral sul de São Paulo, já fazendo divisa com o Paraná. Eu me lembro que depois de um dos cultos, no domingo à noite, um dos meus presbíteros, o Calu, me disse: olha, alguém entrou na minha casa e roubou a casa. Eu sei quem foi, porque nada não tem fechadura quebrada. Eu sei quem foi. Ele tinha um sobrinho que morava com ele. O menino estava se metendo em más companhias. E falei: rapaz, a gente vai ter que ir atrás desse menino agora. E eu falei: Calu, você tem ideia de onde é que ele está? Ele falou: está dentro do Marataiama. Marataiama era um clube que rolava forró, rolava aquele negócio e tal.
E eu ainda estava eu não estava mais de paletó, mas estava de camisa ainda, camisa de manga comprida, gravata. Eu falei, Calu, nós temos que falar com esse menino. Mas pastor, então vamos ficar esperando aqui. Falei, não vamos esperar aqui nada. Vamos esperar aqui não. Nós vamos entrar nesse negócio. Aí eu fui lá e falei, eu sou pastor Amaury, tá bom? Eu preciso entrar agora, que eu preciso pegar um menino aí dentro. Tá bom? Mas o senhor tem ingresso? Não tem ingresso não, você vai me deixar entrar e eu vou apanhar o negócio. Não, tá bom, pastor, o senhor entra aí. Cidade pequenininha. Quando eu entrei, ninguém entendia, não, pastor forrozeiro. Pastor forrozeiro. Pastor. Mas de repente, eu comecei a perceber que o forró começou a dar sabe, parece que eu entrei e comecei a jogar água no forró do lado do Calypso, do Chimbinha, lá não sei das quantas lá. O trem começou a ficar esquisito. E eu comecei a procurar Rogério. Vem cá, cara. Melhor se tivesse entrado o delegado lá para prender o Rogério. Irmãos, e aí eu comecei a perceber que naquele ambiente de forró, eu estava completamente coberto e cercado por um tipo de graça, e assim funciona. O Senhor Jesus opera ações de reconciliação, de transformação, porque você não tem condição. E tem outra coisa, nós não somos resilientes, a não ser os super-heróis da fé, né? Mas nós não somos resilientes e a gente nem quer, a gente foge. Naturalmente nós fugimos. Sobretudo alguns de nós que somos mais orgulhosos, a gente foge do confronto, a gente foge da palavra, a gente vê alguém e a gente abaixa a cabeça, porque a gente tem vergonha de ver no espelho da alma aquilo que de fato eu sou, o que eu fiz. Se Jesus não houvesse procurado os discípulos certamente Jesus já tinha dado para eles a ordem de aguardá-lo na Galileia. Eles estavam lá na Galileia. No final do Evangelho de Mateus você percebe que Jesus se encontra com eles lá. Mas se o Senhor não vier ao meu alcance, eu não tenho a menor condição de proporcionar esse encontro. É Ele que vem ao nosso alcance. Eu quero perguntar a você se eventualmente ou porventura, nesta noite Deus não está vindo ao seu encontro para reconciliar você, para restaurar você em alguma área da sua vida. Se Deus não está falando ao seu coração, e se você não vai ser atraído por Ele, puxado por Ele, sugado por Ele, e se jogar como Pedro fez, nadando e ao encontro do seu Senhor, esse é o dia, essa é a noite. Essa é a noite. Se Deus está falando ao seu coração, se existem áreas na sua vida que estão quebradinhas, Deus está falando ao seu coração, Ele se aproximou de você, se aproximou da sua vida, e cabe a você então se jogar nos braços, porque inclusive Ele já está preparando até a comidinha para você, porque você não pescou nada. Por que você pescou nada? Se dependesse de Pedro e de João dizer, olha, é o Senhor, então vamos lá preparar uma comida. Preparar comida com o quê? Eles não tinham absolutamente nada. Pescadores que não tinham um peixe sequer. Ou seja, para mim é um tipo de parábola ou de metáfora que me leva a dizer o seguinte: eu não tenho nada, não tenho o menor peixinho para celebrar diante do Senhor. É o Senhor que prepara a comida para mim. Você percebe o tanto que você é amado? Você percebe o tanto que você é amado? Que Jesus vem ao seu encontro e você não tem nada para oferecer para o teu Senhor. E Ele vai dizer, não, sou eu que venho aqui para te servir. Nesta noite Deus está dizendo a você, eu estou com a mesa pronta, estou com um peixinho assado, vem cá, a gente precisa bater um papo. E nesse papo Ele vai lhe fazer uma pergunta. Talvez Ele repita 3 vezes, talvez 4 vezes, talvez apenas uma vez. Ele vai dizer, você me ama, Pedro? E você vai ficar meio que desenchavido, porque no fundo você sabe que traiu o seu Senhor e estava esperando uma bronca daquelas.
Você está esperando que Deus vai te deixar de castigo, de quarentena. Mas Ele está te convidando para estar ao lado da mesa. Ele lhe faz uma única pergunta: Igreja Presbiteriana Central do Gama, você me ama? Presbítero fulano, você me ama? Pastor ciclano, você me ama? Uma única pergunta. É a única pergunta. Se você não conseguir responder essa pergunta, não precisa responder a mais nenhuma delas. Quaisquer outras perguntas se tornam absolutamente irrelevantes. Se você não tiver condição de responder essa pergunta, e essa pergunta não é feita numa sala de tratamento psicológico, mas é feito depois do almoço, é feito depois de você ser servido pelo Senhor. E Pedro, é interessante, alguns autores, alguns especialistas vão dizer que Jesus usa duas palavras. O grego tem 3 palavras traduzidas por amor, e o texto grego nos mostra que nas 2 primeiras perguntas Jesus usa a expressão mais forte, que é a palavra agapao, que é uma expressão traduzida por amor, mas que o grego raramente utilizava. Raramente utilizava. Porque é uma expressão que significa amor pelas coisas que não são nobres. Amor por aquilo que é desprezível ou desprezado. E a despeito de Pedro ter feito tudo aquilo, é esta palavra que Jesus usa. Mas Pedro responde com uma outra palavra grega. A terceira palavra que Jesus usa para amor é a palavra que Pedro usava. Talvez não seja essa a melhor interpretação, mas a grande verdade é que Pedro não responde com a mesma palavra que Jesus responde. Porque Pedro está começando a perceber que ele não é resiliente. Pedro está começando a perceber que qualquer declaração de amor que ele fizer por Jesus não vai poder ser atingida. É um alvo inatingível. Mas Jesus não está perguntando a mim, a você, se nós temos condição de amar da maneira como Ele nos ama, porque nós não temos a menor condição. Ele está perguntando a mim e a você se nós o amamos com sinceridade de coração e com aquilo que temos. Eu não concordo muito com a interpretação que alguns teólogos dão do capítulo 4 de Gênesis, que afirma que Caim desagradou a Deus porque não apresentou um sacrifício cruento, ou um sacrifício de sangue, que fora o sacrifício de Abel, que era pastor. Para mim a questão é muito simples. Caim simplesmente não amou a Deus e não apresentou aquilo que você prepara, sabe, assim, com muito carinho. Eu tenho 2 filhas e eu as amo com muita paixão. Elas têm uma diferença de 4 anos. Uma desenha muito bem, que é a Débora. A Giovana não desenha tão bem. E se eventualmente eu pedir a elas que façam um retrato do pai, muito provavelmente a Débora vai ser mais competente. Eu pergunto a você, qual das 2 vai me agradar mais? Obviamente as 2, porque eu sei que elas me amam. Meu irmão, o que o Senhor Jesus está perguntando para você nessa noite é simplesmente se você o ama. Só isso. Só isso.
Quando o Senhor trabalha para nos colocar numa condição muito melhor que a condição anterior, Ele está simplesmente dizendo a você: você me ama. E aí Ele vai dizer a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, Pedro. E eu fico imaginando um Pedro desconcertado, porque depois de ter negado a Jesus, depois de tê-lo envergonhado, Jesus ainda o restaura, mas não devolve a Pedro a condição original que era de pescador. Mas o Senhor Jesus está dizendo: Pedro, aquilo que eu tenho de mais precioso, que são as minhas ovelhas, você vai cuidar delas. O Senhor Jesus nos restaura, igreja querida, em nome dEle, com o poder dEle, e nos dá aquilo que é mais precioso para eles. Meninos e meninas que vêm com a vida completamente quebrada, arrebentada, apenas lembrando de ontem à noite a alegria que foi na singeleza daquele espaço, daquele templo muito bem construído, de muito bom gosto, de uma construção inteligentíssima, mas mais do que tudo, é a condição que o povo de Deus tem de receber aqueles que o Senhor está trazendo para serem cuidados, amados e pastoreados. Se a Igreja Presbiteriana Central do Gama simplesmente responder: Senhor, o Senhor sabe da nossa limitação, o Senhor sabe que nós passamos há alguns meses, algumas semanas por uma crise, alguns de nós ainda estamos feridos, alguns de nós ainda estão desconfiados. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor nos cure. É porque o Senhor já preparou comida para você, já te chamou, e Ele vai lhe perguntar: vocês me amam? Então eu vou dar boa parte da população da cidade do Gama para vocês cuidarem. Queridos, eu desejo que você consiga responder essa pergunta nesta noite. Portanto, não estamos falando de resiliência. O Senhor, a gente vai dizer assim: a vida nunca mais vai ser a mesma, não é como eventualmente nós falamos quando perdemos alguém, ou quando sofremos um revés. A vida nunca mais vai ser a mesma. É verdade. A vida de Pedro nunca mais foi a mesma. Primeiro sermão no dia de Pentecoste, 3.000 convertidos. Capítulo 3 de Atos, ele se encontra com o coxo na porta formosa do templo de Jerusalém, e ele diz assim, o coxo pergunta: por favor, dá aí uma moedinha. Ele vai dizer: não temos nem ouro nem prata, mas aquilo que temos te damos, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Pedro não tem resiliência, não tem condição, não procurou Jesus. Jesus o procurou. E então, diante da procura do Eterno, que preparava para Pedro e seus amigos uma refeição de amigo, para bater um papo, para falar sobre o futuro, então Pedro se joga no mar e corre. E Jesus não fica jogando na cara de Pedro os seus pecados. Jesus só pergunta se Pedro ama. Eu termino com uma ilustração de um filme, um dos melhores filmes que eu assisti. Quo Vadis, estrelado por Robert Taylor, era um dos bonitões na década de 50, e quem faz o papel do Nero é o Peter Ustinov, uma interpretação brilhante. Tem um Quo Vadis novo que não chega aos pés, e a história fala da perseguição aos cristãos. E quando Nero está deflagrando a perseguição contra os cristãos, o filme obviamente se baseia em algumas tradições, não é bíblico, mas se baseia em algumas tradições. Pedro está saindo da cidade.
Quando ele está saindo da cidade, ele se encontra com aquele que no filme, não é? Na ficção, é Jesus. E então Pedro se encontra com Jesus e ele fica desconcertado. E Jesus então diz a Pedro: Quo vadis? Para onde vais, Pedro? Senhor, eu estou saindo de Roma. E Jesus, onde tu vais? Vou morrer em teu lugar. Pedro retorna para Roma e conta a tradição que ele é crucificado de cabeça para baixo porque não julgava digno de morrer à semelhança do seu Senhor. Pedro, pedra, rocha, que fingia força que não tinha, mas que desmoronou, que virou poeira, mas que foi, e que não tinha nenhuma possibilidade de autorreconstrução. Exatamente a Pedro, símbolo da prepotência e da fragilidade, o Senhor Jesus procura, ama, fortalece, abençoa e envia. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor fortaleça a sua caminhada. Que o Senhor fortaleça a vida do reverendo Baltazar, da sua esposa. Eu não sei o que vai acontecer com o meu futuro. Se Deus nos reservar vir para cá, eu quero, assim, com muita honestidade, mas com muita simplicidade. Eu sei fazer poucas coisas, irmãos, pouquíssimas coisas, mas algo que o Senhor me deu e que pude aprender, e que eu sempre respondo como Pedro, com muita tristeza: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, mas assim, do jeitão de Pedro, com essas minhas limitações, com as minhas fragilidades. Se aprover a Deus nos trazer para cá, e se a igreja desejar aceitar um pastor que se parece muito com Pedro, então estou à disposição para servir a igreja. Se vocês desejarem trazer para cá um super-herói, alguém que possui resiliência, eu não sou o cara, eu não tenho a menor condição. Eu não tenho a menor condição. Se Deus aprover, se aprover ao Senhor nós caminharmos juntos, então eu espero que nós tenhamos uma caminhada frutífera, e que eu venha para cá para servir ao Senhor, servir a igreja, ao conselho e ao pastor Baltazar. Você pode ficar em pé para nós orarmos, queridos? Pedindo a bênção de Deus para a sua vida, para a sua semana. E não se esqueça, o Senhor Jesus tem um peixinho ali preparado para você, tá bom? Se jogue na água, vá lá, se jogue. E Jesus tem tanta coisa para lhe dizer. Pai querido, a tua palavra veio ao nosso coração de uma maneira muito simples, mas tão clara, de que a iniciativa de reconstrução, de restauração é tua. Nós não temos a menor condição, não temos forças em nós mesmos para retomar a caminhada depois de falhas, depois de erros, depois de perdas. Mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Portanto, Senhor, a ti seja a honra, a glória e o poder na igreja e em Cristo Jesus. Abençoa o teu povo, sobretudo aqueles que estão com o coração ainda um bocadinho infeccionado. Pedimos que derrames cura do bálsamo precioso de Gileade, trazendo a todos os teus filhos não apenas a condição anterior, mas a uma condição de espiritualidade que vai surpreender. Obrigado porque nos elegeste antes da fundação do mundo e derramaste o teu Santo Espírito, nos amaste na cruz e nos amas todos os dias. Vens ao nosso encontro, preparas uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos. Obrigado porque ainda que andemos num vale de sombra e de morte, nós não precisamos temer nada, porque tu estás com a tua igreja e com cada um de nós. Obrigado, Pai. Ajuda-nos
Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém.